Programa Fala Doutor. Apoio Grupo Ressonar. Cuidar além da imagem. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Fala Doutor, aqui pela sua TV Gazeta Norte Mineira, canal 2.1 em Montes Claros, canal 26.1 em Janaúba e Nova Porteirinha. E também falando para o mundo, né? Através do nosso portal, TV Gazeta, vai lá no Google, né? Rede Gazeta Norte Mineira. E pronto, você vai entrar no nosso portal. E também no Facebook, tá? TV Gazeta Norte Mineira, você vai encontrar e acessar e vai replicar e mandar para os seus amigos que estão fora de Montes Claros, fora de Janaúba e fora de Nova Porteirinha, para poder assistir no planeta inteiro, né, o nosso programa de hoje, tá? Gente, vamos falar de um assunto muito sério e que às vezes as pessoas não dão tanta atenção para este órgão que nós vamos abordar hoje, que, se não bem cuidado, pode trazer uma série de complicações, né? Em todos os sentidos. Nós estamos no mês de agosto e o Grupo Ressonar, dentro daquelas pílulas de saúde, né, mensais que tem, resolveu dedicar um mês especial para doenças hepáticas, as doenças do fígado, né? Quem é que nunca teve, né, um amargo na boca, que não sabe às vezes de onde é que vem, um probleminha de fígado, que às vezes pode ser simples ou pode ser muito complicado, que necessite até de um transplante. Tudo isso e muito mais no programa Fala Doutor de hoje, com a médica radiologista, a doutora Cristiane Turano, que está aqui no programa para poder falar de tudo e mais um pouquinho sobre as doenças hepáticas, as causas, os sintomas e os tratamentos, principalmente isso, né? Tratamento. Onde que você vai tratar, onde que você vai diagnosticar e o momento certo para poder enfrentar este problema que pode te acometer se você não se cuidar. Doutora Cristiane, boa noite, um prazer tê-la conosco aqui no programa Fala Doutor. Boa noite, Afonso, boa noite a todos. Gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade, é uma satisfação estar aqui e tentar compartilhar, né, algumas informações que são relevantes sobre o assunto tão importante, tão complexo, que são as doenças hepáticas. Obrigada. Doutora Cristiane, eu vou chamar o nosso telespectador para participar com a gente, tá? Claro. WhatsApp nosso, 999860326. E tem também o telefone, 998506500. Você pode mandar a sua pergunta para o telefone ou pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, que a doutora Cristiane vai responder a sua pergunta. Bem, vamos começar aqui então. Doutora, o fígado é um órgão de extrema importância, responsável por quê e para quê em nosso organismo, doutora? Então, Afonso, o fígado, na verdade, ele é um órgão multifuncional. Sim. Ele tem papéis muito importantes no nosso organismo. O mais importante, vamos dizer, o mais extenso dele diz respeito à capacidade de metabolizar, que seria, de uma maneira simplificada, separar aquilo que é bom daquilo que é tóxico e eliminar, subsequentemente, aquelas substâncias que são tóxicas. Isso que a gente ingere, não é? Exatamente. Tudo que a gente ingere vai passar por um processo, né, da boca, né, até o estômago, vai ser digerido e o que for resultado disso, chegar ao sangue, passa pelo fígado para ser selecionado. Aquelas substâncias que não são boas, né, não são adequadas, que são tóxicas de alguma maneira, elas são separadas pelo fígado e depois serão eliminadas. Então a peneira. É uma peneira, exatamente. Ele é o grande detox do organismo.
E além disso, ele tem funções primordiais. Ele é uma glândula. Então, uma glândula que secreta hormônios. Ele sintetiza hormônios. Ele produz proteínas que são muito importantes, vitaminas. Então, a disfunção do fígado, ela tem um impacto muito extenso, muito amplo, né? E, portanto, precisa ser tratado com muito cuidado. Sei. Para evitar essas consequências. Certo. Bem, o organismo, quando envelhece, não necessariamente tem que adoecer, não é? Não. Mas, em muitos casos, adoece, né? Agora, o fígado nem sempre adoece com o avançar da idade. Podem acontecer algumas doenças em razão de ataques externos, como de vírus, não é isso? Sim. Ou às vezes mesmo pelo fato da pessoa fazer um mau uso do seu próprio organismo, né? Com certeza. Quais são as doenças mais comuns, doutora, do fígado? Bom, o fígado ele pode ser acometido por inúmeras condições patológicas. A gente tem doenças que têm um componente autoimune, que são mais raras. Então, essas não obrigatoriamente dependem do ambiente, né, do comportamento. Podem ser graves, mas são bem mais raras. Certo. Temos situações relacionadas a medicações, que são as doenças, as hepatites medicamentosas, que não, às vezes não é uma questão de opção, né, para o paciente, para a pessoa, ela precisa usar aquele remédio e pode gerar um problema para o fígado. Também não é uma doença muito... não é das principais formas, né, de agressão ao fígado, mas existe. E temos as doenças, né, que são mais frequentes e que dependem direto ou indiretamente do nosso comportamento, que são as hepatites virais e, de maneira muito especial, a doença gordurosa do fígado, que hoje merece um grande destaque por causa da prevalência. Hoje, a doença gordurosa, ela é considerada uma epidemia. Aproximadamente 1/3 da população mundial tem doença gordurosa do fígado. E a gente considera, o que é a doença gordurosa do fígado? É o acúmulo de gordura não relacionada à ingestão de álcool. Porque quando há ingestão excessiva de álcool, existe a hepatite, né, a hepatopatia etanólica, que é aquela que depende diretamente da ingestão excessiva de álcool. Essa forma de doença gordurosa, né, que ganhou muito destaque nas últimas 2 décadas, principalmente, sim, ela é especialmente relacionada aos hábitos de vida, principalmente alimentares e sedentarismo. Certo. Então, é a famosa esteatose hepática, né? Na verdade, assim, tecnicamente, a esteatose, ela é uma das formas. O termo correto é doença gordurosa. Por quê? A esteatose, vamos dizer, é a forma simples. É o acúmulo de gordura isolado. Mas a esteatose, ela pode desencadear uma inflamação. E aí sim a inflamação é o elemento que é mais perigoso. Sei. E como é que se detecta essa inflamação, doutora? Como é que se... Então, o organismo, como é que sente que está inflamado o fígado? De uma maneira geral, as doenças do fígado, o diagnóstico clínico, ele é mais difícil porque um grande percentual de pessoas é assintomático. Sim. Principalmente nas formas leves. Então, para que a gente consiga detectar, a não ser em fases mais avançadas, sintomas que a pessoa pode ter, né, relacionadas à doença do fígado, são desconforto ou dor do lado direito, na parte mais alta, né, do abdômen, fraqueza, indisposição, a dificuldade para se alimentar, perda de apetite, aquela sensação de plenitude, de empachamento após as refeições, são todos sintomas que podem estar relacionados às doenças do fígado, mas que acabam confundindo, né, com outras causas de doenças, por exemplo, gastrite e pedra na vesícula, que são
situações que acabam por simular as doenças do fígado. Então, para a gente chegar ao diagnóstico, é muito importante que as pessoas façam um acompanhamento, né, que vão ao médico, né, façam exames de rotina, exames de sangue, porque eles vão sinalizar para os problemas. Aqueles exames famosos, né, de gama GT... TGO, TGP, gama GT, fosfatase alcalina, bilirrubinas, são todos marcadores, né, que demonstram alguma anormalidade no fígado. Certo. Agora, tem idade, assim, necessariamente, para que a pessoa faça esse tipo de exame? Porque geralmente é o seguinte, vamos imaginar aqui uma situação de normalidade, a pessoa começa a fazer o check-up, habitualmente no Brasil, pelo que a gente lê e pelo que a gente vivencia, aos 40 anos de idade. Sim. Em média é isso, né? Sim. A partir daí que ela começa a se preocupar um pouco mais com as doenças hepáticas. É isso, então, está dentro da normalidade, né? Sim, se a gente pode partir de um ponto que são aquelas pessoas que têm exposição a fator de risco. Sim. Então, naqueles grupos, né, abaixo, aquelas pessoas que têm menos de 40 anos, mas que estão especialmente com sobrepeso, obesidade, que é uma realidade, né, da população mundial e brasileira, pessoas que fazem ingestão de álcool, ou pessoas que têm exposição a risco de contraírem os vírus da hepatite, vírus A, vírus B, vírus C, principalmente. Existe esse tipo de pessoa, então, que... Existem as hepatites virais B e C, elas são causadas principalmente por contato com secreção e sangue. Então, um profissional da área da saúde... Profissional da área da saúde, são doenças sexualmente transmissíveis. Então, comportamentos, né, ou exposição de risco tornam aquela pessoa susceptível. Então, se ela tem menos de 40 anos, mas tem algum fator de risco, o ideal é que ela faça uma avaliação mais precoce. Correto. Doutora, doença, ela se transforma posteriormente, se não tratada, numa doença crônica, né? Sim. Aí mata. Mata pela cirrose. É bom a gente alertar, né? Para que as pessoas tenham mais cuidado. É um grande problema, Afonso, porque assim, especificamente em relação tem dois grandes desafios. Primeiro, a ausência ou os poucos sintomas. Sim. Então, normalmente a pessoa não valoriza aquilo que ela não sente. Isso é um elemento que acaba por tornar o diagnóstico mais tardio. E a insegurança, né, a negação. Sim. Então, uma pessoa que tem um comportamento de risco, que foi exposto, por exemplo, em relações sexuais sem proteção, que tem o risco, né, de contrair outras doenças, inclusive hepatite B e C, acaba por não buscar. E o diagnóstico tardio, no caso das hepatopatias, né, que são as doenças do fígado, ele é muito sério porque a gente faz o diagnóstico no momento em que não há mais nada para fazer, né? A gente não tem como interferir de nenhuma maneira para tentar retardar a evolução da fibrose, né? Porque, assim, todas essas causas de doenças do fígado acabam por culminar, por ter como elemento final a cirrose. Então, é ela que a gente quer evitar. Então, o diagnóstico precoce, ele tem o objetivo de intervir através de medidas medicamentosas ou comportamentais ou outras, para tentar frear a evolução da doença, porque quando chega no estágio de fibrose avançada e cirrose, aí é irreversível. A cirrose, ela é irreversível. Só o transplante, né? Transplante hepático. Ok. E a gente tem as complicações relacionadas à forma grave, né? Então, que são ameaçadoras à vida. Doutora, eu queria fechar esse bloco aqui fazendo uma pergunta dentro da sua área específica de radiologia. E chegou a pergunta da Nayara Mendes do Centro Coincidência, que é em cima disso que eu queria perguntar. Ela, boa noite, excelente programa, obrigado, Nayara.
Boa noite, Nayara. Ela quer saber se fazer ultrassom do abdômen total é necessário para olhar o fígado, além dos exames de sangue? Sim. Eu ia exatamente entrar nesse assunto, né? Porque hoje o diagnóstico por imagem ele é um grande aliado no combate às doenças do fígado. Por quê? Com a evolução dos métodos de imagem, permitiu que a gente substituísse praticamente, né, não de maneira formal, porque o diagnóstico por biópsia, ele ainda é o que fecha, mas a gente tem ferramentas através do diagnóstico por imagem que nos auxiliam muito. Então, junto com os exames de sangue, o ultrassom é a grande pedida. Porque mesmo que ele tenha algumas limitações em relação à acurácia de uma maneira generalizada, ele permite o rastreamento. Uhum. Então, ele é uma maneira que a gente tem disponível, barata, sem nenhum efeito maléfico para o paciente, por exemplo, como a radiação, que é uma coisa que está associada a outros métodos de imagem. Então, o ultrassom não tem radiação. Você pode fazer anualmente e o ultrassom de abdômen total, ele inclui a avaliação do fígado. Então, é uma ótima maneira de fazer esse rastreamento juntamente com os exames de sangue. Ok, doutora. A gente vai um pequeno intervalo agora. Tá lá, aliás, está aí, né? No seu vídeo, os telefones para você participar. 998506500. Telefone, ligue e mande sua pergunta. Ou no WhatsApp, 999860326, tá? Chegando aqui, a gente vai fazer pergunta para a doutora Cristiane. A gente vai um pequeno intervalo e volta já já. Aguarde.